Ok, agora eu vou falar sobre o circuito RC, né, que é um circuito que possui um resistor e um capacitor, né? E aí vamos ver o que acontece com esses circuitos, né? Qual que é as modificações no funcionamento desse circuito quando eles têm esses dois tipos de dispositivo, né? Um capacitor e um resistor. Então, de início, vamos discutir sobre o descarregamento de um capacitor, né? Porque se a gente for pensar em como é que funciona, o capacitor é muito perigoso, né? Porque se vocês se lembrarem do experimento da garrafa de Leyden, então, se você fizer isso sem cuidado, né, e encostar nos terminais de um capacitor e ele estiver carregado, é um risco altíssimo, né, de levar uma descarga elétrica que pode ser fatal. Então, o descarregamento de um capacitor ele deve ser feito de uma maneira controlada, né? Então, para isso é feito associações de resistores para que esse descarregamento ocorra com segurança, né? Então, vamos pensar na seguinte condição, né? Que a gente tenha simplesmente um capacitor com capacitância C e ele está carregado com carga Q0, né? Eles têm a carga Q0 no instante inicial, e o resistor com resistência R. E aí a gente tem uma chave para controlar na hora que o circuito está aberto e quando o circuito vai ser fechado. Bom, aí o que a gente sabe? A gente sabe que no instante de tempo t igual a zero, o capacitor ele possui uma carga Q0. Ele está carregado com essa quantidade de carga. E aí então, pela equação do capacitor, a gente consegue escrever, consegue determinar qual que é a diferença de potencial entre as placas do capacitor. A diferença de potencial entre as placas do capacitor vai ser ΔV0. Por quê? Porque eu estou falando que é Q0 sobre C e isso é o ΔV0. Isso é a diferença de potencial no instante t igual a zero. Ok. O que acontece quando a gente fechar a chave? Quando a gente fecha a chave, aí então passa a ter o descarregamento do capacitor, passa a ter esse movimento ordenado das cargas, passando do terminal com maior potencial, né? A gente está considerando que é a corrente convencional, então as cargas vão sair do terminal positivo e chegar no terminal negativo, né? Passando pelo resistor. E aí então, nesse momento em que a gente fecha, imediatamente quando fecha a chave, a gente tem essa condição de corrente elétrica. Por que eu estou falando imediatamente quando a gente fecha a chave? Porque a corrente elétrica, percebam, na medida que vai diminuindo a quantidade de carga que tem nos terminais do capacitor, vai diminuindo a diferença de potencial, consequentemente, se a gente olha aqui para a equação, vai diminuindo a corrente elétrica, né? Então, com isso, a gente tem que pensar em como que essa corrente elétrica vai mudar, como que essa carga nos capacitores vão mudar na medida que o tempo passa. Então essa vai ser a pergunta que a gente vai tentar responder, né? Então, como a corrente elétrica imediatamente quando fecha a chave é ΔV0 sobre R, aí então ela pode ser escrita também como sendo Q0 sobre RC, né? Porque basta substituir o ΔV0 ali da equação do capacitor, já que a diferença de potencial que o resistor vai estar submetido e que o capacitor vai estar submetido imediatamente quando fecha a chave é a mesma. E devido a essa carga Q0 que tem acumulado nas placas do capacitor, né? Ok, então vamos pensar em como que é essa condição para um instante de tempo t qualquer. E aí então, como isso é um circuito fechado, né? Se eu percorro uma malha, se eu percorro essa malha, né, que é a do circuito fechado, isso deve ser zero. E aí então eu tenho a diferença de potencial VA, e aqui eu estou somando os elementos neutros, né, mais o elemento do potencial VB, potencial VD, o potencial VE. E aí então, VA menos VB, como é só um fio de ligação, né, aqui eu fechei a chave, então virou um fio só de ligação, então não consome e nem fornece energia para o sistema. De B a D, então estou passando pelo resistor e é no sentido da corrente, né, então está tendo a queda de tensão, menos RI, de T, porque aqui depende do tempo, de D a E está passando por um fio de ligação, então não consome nem fornece energia, de E a A
Então, esse eu estou passando pelo capacitor, e o capacitor, nesse caso, é ele que está fornecendo energia para o sistema devido a essa diferença de potencial que tem entre as placas, por ele ter uma determinada quantidade de carga que, nesse instante de tempo, T. Né? Lembrando que a carga vai mudando, vai diminuindo na medida que o tempo passa. Então, vai ser um Q sobre C, né? E isso é zero. Então, essa daqui é a equação da malha, né? Então, a gente percorreu a malha e a gente tem isso, né? Que é menos RI mais Q sobre C, e isso é zero. E aí, aqui, vamos fazer uma análise sobre essa corrente, como é que essa corrente está se comportando. Porque, olha só, a gente sabe que a corrente é a taxa de variação da carga por unidade de tempo numa secção reta, né? E essa taxa de variação, se a gente lembrar da definição de derivada, é exatamente isso, né? É um Q de T mais um ΔT menos um Q de T. E isso dividido por ΔT, no limite desse ΔT tendendo a zero. Então, olhar para esse limite, o que significa? Né? Olhar para essa variação aqui, que é esse Q de T mais ΔT menos o Q de T, significa o seguinte: como a quantidade de carga nas placas do capacitor estão diminuindo na medida que o tempo passa, então a quantidade de carga que tem nas placas do capacitor no instante T mais ΔT é menor do que a quantidade de carga que tem no instante T. Com isso, né, a gente tem que esse limite ele é menor do que zero. Por quê? Porque está diminuindo essa quantidade de carga. Então essa taxa de variação é negativa, o que significa que essa derivada ela é menor do que zero, o que faz a gente poder escrever dessa maneira, né? I é menos dq dt. Então, daqui eu vou substituir a corrente, essa expressão da corrente, essa expressão para I é igual a menos dq dt no termo, né, que é a corrente elétrica que acompanha aqui a resistência. E aí então a gente tem que dq menos dq dt é igual a Q sobre RC, né? Então eu passei a resistência dividindo e aí ficou assim. Aí eu posso isolar as cargas, né? Passar o dt multiplicando e eu vou ter essa equação diferencial. E como aqui eu estou colocando que é do instante zero até um instante t qualquer, então eu vou da carga Q0, né, para o instante zero até uma carga Qzão para um instante t qualquer, né? Ok. Então, para resolvendo a integral, eu consigo determinar essa equação para variação da carga nas placas do capacitor. Ok, então a solução aqui, né, da integral de 1 de dq sobre q é o ln. E aí então vai ser o ln variando de q até q, de q0 até q, e fica assim, né? ln de q menos ln de q0. E do outro lado da integral eu tenho menos t sobre rc, porque é simplesmente uma integral de dt, né? E aí então, usando a propriedade do ln, que quando eu tenho a subtração de ln's na mesma base, eu posso escrever como sendo a divisão desses ln's, eu tenho que ln de q sobre q0 é igual a menos t sobre rc. E aí então, se eu aplico a função inversa do logaritmo nessa expressão, eu tenho que q dividido por q0 é igual a exponencial de menos t sobre rc. E aí então fica assim, né? Que a equação para o descarregamento, né? A equação para o decréscimo da carga na medida que o tempo passa é Q, que é igual a Q0 e elevado a menos t sobre RC. Isso é chamado de decaimento exponencial, né? Exatamente por esse exponencial. E aí então é muito comum utilizar, né, se referir a essa constante aqui embaixo, né, o RC, como sendo essa constante do tempo, né? A gente se refere a ela como sendo esse tal. E aí, então, ele representa o quão rápido esse decaimento pode ocorrer ou não, né? Então, ele depende do produto do produto entre o valor da resistência e o valor da capacitância. Então, percebam que ele, se a gente tem um intervalo de tempo que é exatamente o tal, né? Então, isso corresponde a 0,37, mais ou menos, da carga inicial, né? Agora a gente poderia dar um passo a mais e seria determinar
a equação da corrente, né? Então, uma vez que a gente sabe escrever a relação entre a carga e a corrente elétrica, né, que é menos dq dt, então podemos calcular a equação da corrente. Então, I de t vai ser a derivada da equação da corrente. E aí, então, lembrando que tem esse menos aqui, porque é o decréscimo, né? Na medida que o tempo passa, está tendo o decréscimo da quantidade de cargas nas placas do capacitor e, com isso, o decréscimo da corrente, né? E essa derivada ela é negativa. Decréscimo da intensidade da corrente. Com isso, né, resolvendo a derivada, a gente chega nessa expressão, né, que vai ser Q0 e elevado a menos T sobre RC, que multiplica menos 1 sobre RC. E aí, então, reescrevendo a equação, a gente tem que Q0 sobre RC e elevado a menos T sobre RC. Onde esse Q0 sobre RC, a gente volta lá em cima, e isso é a corrente I0, né? Então, é a corrente num instante de tempo t igual a zero. Então, I de t é igual a I0 e elevado a menos t sobre RC, né? Onde o I0 é Q0 sobre RC. E essa Q0 é a carga inicial. Além disso, a gente poderia também determinar qual que é a diferença de potencial, né? A função da diferença de potencial. Porque já que a quantidade de carga acumulada nas placas do capacitor decai na medida que o tempo passa, a diferença de potencial nas placas do capacitor também. E com isso, a diferença de potencial entre os terminais do resistor também. Com isso, a gente tem essas equações, né? A gente poderia calcular a equação para a diferença de potencial por qualquer uma delas. Daí eu escolhi a do capacitor, né? Que é Q0 sobre C. E aí então foi simplesmente, como a gente já tinha escrito anteriormente, que o ΔV0 é Q0 sobre C, então a equação para o decaimento da diferença de potencial é ΔV0 e elevado a menos T sobre RC. Representando graficamente a função da carga e a função da corrente, nós temos o seguinte, que vai ser um decaimento exponencial, então na medida que o tempo passa, a quantidade de carga nas placas do capacitor ela tende a zero, assim como a corrente elétrica que passa pelo resistor, ela tende a zero. E essa taxa de decaimento é o tau, né, chamado de tau, que é essa taxa de decaimento do capacitor. Então, para um tau grande, o circuito RC ele é descarregado mais rapidamente, né? Então, só para ter uma noção aqui, quanto maior tau, mais rápido é esse decaimento. E aí, mais acentuado aqui, né, a gente poderia falar, mais acentuado vai ser essa curva, né, tanto para a carga quanto para a corrente. Quanto menor essa constante, né, o tau, mais suave vai ser esse decaimento. Mais suave vai ser esse decaimento. Mas de um jeito ou de outro, na medida que o tempo passa, ele vai tender a zero, né? Para T tendendo a infinito, o capacitor ele tende a ser totalmente descarregado, assim como a corrente ela tende a zero, né? Ok, então com isso, vamos passar para a próxima etapa, né, que é o contrário. Então, em vez de descarregar um capacitor, agora vamos pensar em carregar um capacitor, né? Vamos pensar no processo de carregamento do capacitor. Então, vamos pensar no seguinte circuito. Vamos considerar que tem uma fonte ideal, por simplicidade, uma chave para controlar quando o circuito vai ser fechado, um capacitor e um resistor. Então, no instante de tempo t igual a zero, a carga inicial que tem nas placas do capacitor é nula. E essa vai ser a condição em que nós teremos a maior corrente elétrica passando pelo circuito, né? Por quê? Porque nesse t igual a zero, a diferença de potencial entre as placas do capacitor é nula. E na medida que vai passando o tempo, vai acumulando cargas na placa do capacitor e aí então vai aumentando a diferença de potencial entre as placas do capacitor até que chega um momento que ou o capacitor ele queima, né, onde vence a rigidez dielétrica e aí então a gente fez uma montagem do circuito com um mau dimensionamento, né, onde a fonte ela fornece mais energia do que o capacitor suporta, então queima ele.
ou então a gente cessa a corrente elétrica, porque a diferença de potencial entre as placas do capacitor é a mesma da fonte, e aí então a gente não consegue mais realizar trabalho para acumular cargas nas placas do capacitor. Ele está carregado para essa fonte. Quando isso acontece, cessa o movimento das cargas. Por quê? Porque as cargas elas vão se movimentando, né? Então com a fonte ela faz com que as cargas se movimentem, né? Para evitar chegar no equilíbrio eletrostático. E aí então nessa medida que elas vão se movimentando, vai acumulando na placa do capacitor, por exemplo, nessa parte de cima as cargas positivas, e aí na parte de baixo, por indução, vai acumulando cargas negativas. Como é por indução, então isso significa que nessa redistribuição as cargas positivas elas vão se movimentar até chegar no terminal de menor potencial da fonte. Então, quando o capacitor está totalmente carregado para essa fonte, não tem mais o movimento dessas cargas, né? Então vamos pensar em um instante de tempo t qualquer, onde a carga nas placas do capacitor é um valor que ainda é intermediário, ele não está completamente carregado. Vamos percorrer a malha, né, definir os pontos da malha aqui e analisar essas quedas de tensão, né, as contribuições e quedas de tensão. O que a gente tem eu vou percorrer a partir do ponto A, né, então tem o potencial no ponto A, e aí eu somei os elementos neutros, né, que é o potencial no ponto B, o potencial no ponto D e o potencial no ponto E. Então, analisando essas quedas de tensão, essas contribuições para a tensão, né, de A até B é somente o fio de ligação, não tem queda e nem fornecimento de energia. De B até D passa pelo capacitor, e aí agora, em vez de ser como no caso anterior, em que era o capacitor que fornecia energia para o sistema, por ele já estar carregado, agora é o contrário. Agora ele absorve energia do sistema para armazenar a quantidade de carga entre as placas do capacitor, para armazenar a energia potencial elétrica. Vocês lembram que nós já calculamos ela? Então, nessa etapa agora, ele está armazenando energia potencial elétrica, né? Então, ele consome energia do circuito. E do ponto D até o ponto E, passa pelo resistor no sentido da corrente elétrica, então tem um decréscimo da tensão. Do ponto E ao ponto A, passa pela fonte no sentido do aumento da tensão, então ele fornece energia para o circuito. Então a equação do circuito ficou assim, né? Menos Q sobre C, menos RI, mais ε0 e isso é zero. Não, mais epsilon e isso é zero. No nosso caso agora, o que está acontecendo? A corrente elétrica, o dQ dt, o que acontece nas placas do capacitor? Na medida que o tempo passa, aumenta a quantidade de cargas acumuladas na placa do capacitor. Então, se a gente olha para o ΔT, para o T, a gente olha para a carga no instante T mais ΔT, isso é maior do que a carga no instante T. Com isso, a corrente elétrica ela vai ser maior do que zero, né? A taxa de variação da corrente elétrica é positiva. Daí, a gente pode substituir, então, na corrente elétrica, que é o termo aqui da resistência, esse dQ dt sem modificar o sinal, né? Somente o dQ dt, já que ele é maior do que zero. E aí a equação fica assim, né? A equação diferencial fica dessa forma. Como é que a gente resolve isso agora? Bom, a gente, de alguma maneira, tem que conseguir separar as variáveis. Para fazer isso, vou colocar em evidência todo esse termo, né? Deixa eu escrever aqui. Então, desse termo Q sobre C menos R dQ dt mais ε0 é igual a zero. Então, eu passo tudo que eu posso para o outro lado da igualdade e aí fica R dQ dt é igual a menos epsilon mais Q sobre C. E aí, então, eu passo o R dividindo. Então, fica dQ sobre dt é igual a menos epsilon mais Q sobre C. E isso tudo 1 sobre R. Ok, então fica exatamente esse termo, né? E aí, o que eu faço agora? Eu passo o dt multiplicando, o menos dt multiplicando, e todo esse termo, Q sobre CR menos epsilon sobre R, eu passo dividindo. E aí, então, eu tenho essa equação diferencial, agora separamos as variáveis,
E com isso podemos determinar a equação da carga, né? Basta eu resolver essas integrais. Então, aqui eu faço uma substituição simples, né? Onde eu estou chamando de todo esse termo de U, e aí então o du vai ser a variação de dq, né? Então, du vai ser dq sobre rc, isso significa que o dq é rc du, né? Substituindo isso na integral, fica rc sobre u du, e os limites de integração basta a gente substituir, né? Então, deixa eu mudar de cor aqui, vermelho, para q igual a zero, isso implica que u é igual a menos epsilon sobre r. Para q igual a qzão, isso implica que u é igual a qzão sobre rc menos epsilon sobre r, né? Ok, então com isso, né, estão aqui os limites de integração, qzão sobre rc e o limite inferior menos epsilon sobre r. Beleza, então resolvendo a integral, a gente tem que rc é ln de u, né, variando nesses limites. E a integral do tempo vai ser menos t, já que ela é uma integral somente de dt, variando de 0 até t. Ok, então aqui eu utilizo a mesma propriedade que a gente utilizou antes, né, porque vai ser o ln do limite superior menos o ln do limite inferior, e aí então a gente tem o ln da divisão aqui, né, de q sobre rc menos epsilon sobre r, dividido por menos epsilon sobre r, e isso é igual a menos t sobre rc. Ok, então, daqui o que eu faço? O que a gente pode fazer? Aplicamos a função inversa do ln, né? E aí então vamos ficar somente com o argumento do ln do lado esquerdo da equação, e do outro lado eu já passei o menos epsilon sobre r multiplicando, e aí a gente tem o exponencial de menos t sobre rc. E aí então isolando a carga, né? Então isolando a carga, a gente chega nessa equação. Q de t é igual a rc, que multiplica epsilon sobre r menos epsilon sobre r. Colocando o epsilon sobre r em evidência, né, e dividindo a resistência que aparece nos termos, a gente tem que a equação da carga vai ser epsilon c, 1 menos e elevado a menos t sobre rc. Aqui a gente tem um detalhe que é o seguinte: o que acontece se a gente analisa para t tendendo a infinito, né? T muito grande. Se é t tendendo a infinito, o que vai acontecer? O expoente ele tende a zero, né? Porque o exponencial ele vai tender a zero, porque é um valor negativo, então ele vai tender a zero, e aí vai sobrar somente o termo 1. E aí então a carga nas placas do capacitor vai ser epsilon sobre c. E aí então aqui fica evidente, né, que a diferença de potencial nas placas do capacitor vai ser exatamente o que a fonte de força eletromotriz fornece. Então é por isso que agora, né, com o capacitor totalmente carregado, não tem mais corrente elétrica no circuito, né? Então olha só, se a gente considerar somente esse caso aqui, né, o epsilon, a fonte e o capacitor, a diferença potencial do capacitor é Q sobre C. Se a diferença potencial é o valor do que a fonte fornece, né, então a carga total, né, a carga máxima que o capacitor vai ter é epsilon sobre C, né? Então esse é o Q0, assim a gente poderia definir, né? Q0 é epsilon C, que é a carga máxima que ele vai atingir, né? Então é nesse sentido que quando utilizamos uma fonte para carregar um capacitor, aí então a corrente que vai passar nesse circuito que tem o capacitor, né, ligado na fonte, vai ser só até a diferença de potencial entre as placas do capacitor se igualar com a diferença de potencial que ele está submetido, né? Que esse segmento do fio está submetido, ou a diferença de potencial da fonte, né? Igual esse caso aqui, porque essa vai ser a quantidade de carga que ele vai acumular, até igualar as duas diferenças de potencial. Ok, então agora que a gente determinou a equação da carga, vamos determinar a equação da corrente, né?
Então basta a gente calcular a derivada da equação da carga com relação ao tempo, dq dt, e aí então substitua aqui a equação da carga, e isso vai fazer com que a gente chegue nesse resultado, né? Menos 1 sobre RC, que é o expoente ali, menos Q0, né? Porque esse termo 1 aqui ele é constante, então sobrou o negativo do exponencial. Menos Q0 de E elevado a menos RC. E aí então, esse menos com o outro menos, a gente tem um valor positivo aqui, né? E aí então fica essa constante, né? Epsilon sobre εc sobre RC, E elevado a menos TRC. Como aqui a gente tem a capacitância no numerador e no denominador, fica epsilon sobre R, né? Se a gente imaginasse que tivesse só o resistor no circuito, a equação do resistor é ΔV, que é igual a R vezes I. Então, como o ΔV é o epsilon, né, o valor da fonte, então a corrente é epsilon sobre R. Essa é a corrente máxima. Então a gente vai definir como sendo I0. Né? E aí então a equação da corrente fica assim. I0 E elevado a menos T sobre RC. Perceba aqui que a equação da corrente para o carregamento e para o descarregamento, ela tem uma cara muito semelhante. Elas têm a expressão é muito semelhante, né? E nos dois casos, na medida que o tempo passa, ela tende a zero, né? Diferente da quantidade de carga nas placas do capacitor, que no descarregamento a quantidade de carga nas placas do capacitor tende a zero, no carregamento a quantidade de carga nas placas do capacitor tende ao seu valor máximo, né? E aí então era isso que eu estava falando, que no processo de carregamento de um circuito RC, na medida que o tempo passa, a corrente elétrica ela tende a cessar. Quando que isso acontece? Quando a diferença de potencial no capacitor se iguala com a diferença de potencial da fonte. Ok, então aqui seria a representação gráfica da função da carga, da equação da carga em função do tempo, né? Percebam que na medida que o tempo passa, ela tende a um valor máximo que é epsilon sobre C, e a da corrente. Percebam que na medida que o tempo passa, ela tende a zero. Ela começa com um valor máximo, que é imediatamente quando fecha a chave. Essa condição é máxima porque a diferença de potencial entre as placas do capacitor é nula, e aí então toda a energia fornecida pela fonte para que as cargas entrem, para que as cargas se movam de forma ordenada, né, para que tenha a corrente elétrica no circuito, ela vai chegar nas placas do capacitor e aí por indução vai fazer com que essas cargas continuem se movimentando, né? Ou seja, vai ser a máxima corrente possível. E na medida que o tempo passa, como já tem cargas na placa do capacitor, vai ficando cada vez mais difícil colocar mais uma carga, acumular mais uma carga na placa do capacitor. E aí então vai diminuindo a corrente elétrica, vai diminuindo a intensidade com que essas cargas passam por uma secção reta na medida que o tempo passa, né? Diminui a corrente. Ok, então se a gente analisa agora a questão da energia desse sistema RC, né, para o carregamento de um capacitor, como é que funciona? Porque eu estou comentando, né, que vai acumular energia na placa do capacitor, e como é que funciona isso do ponto de vista energético, né? Então a gente poderia pensar da seguinte maneira. Então vamos considerar que a gente tem um capacitor, um circuito RC, em que a carga máxima do capacitor é εc, né, conforme a gente já discutiu, e aí então o trabalho fornecido pela fonte nesse instante inicial é Q0 vezes epsilon, né? Esse é o trabalho que a fonte fornece. E aí então, se eu substituo a equação da carga máxima, né, a gente tem a expressão que vai ser ε0² vezes a capacitância. Ok, então essa aqui é o trabalho realizado pela fonte, né? O quanto que a fonte fornece de energia para acumular, para ter esse campo elétrico no interior do fio, e com esse campo elétrico ter um movimento ordenado das cargas, né? A corrente elétrica. Ok. Daí, como é que a gente continua aqui, né? A gente poderia pensar no seguinte. Então, para a gente calcular a diferença de energia potencial no capacitor, a gente já fez essa análise antes, né, e viu que era o seguinte.
Então vamos supor que ele já tenha uma diferença de potencial nas placas do capacitor, e aí então para eu adicionar uma nova carga na placa do capacitor, né, eu vou ter um dQ para adicionar isso lá, e isso vai produzir uma variação na energia potencial elétrica nas placas do capacitor. Então, como a diferença de potencial nas placas do capacitor, a gente pode escrever a equação do capacitor, né, que é Q sobre C, aí então a gente pode resolver essa equação diferencial calculando a variação da energia potencial para carregar o capacitor, de totalmente descarregado até a carga máxima, que é zero. Então a gente já viu isso, e essa variação da energia potencial elétrica nas placas do capacitor, ela vai ser Q0 ao quadrado sobre 2C. Só que a gente sabe que essa capacitância, né, para o caso da carga máxima, a gente pode escrever ela como sendo C é igual a Q0 sobre epsilon para a carga máxima. Substituindo essa expressão de Q0 sobre epsilon na equação da diferença de energia potencial elétrica acumulada nas placas do capacitor, a gente tem essa equação, que essa variação da energia potencial elétrica vai ser Q0 epsilon sobre 2. Ok, né? Então essa é a quantidade de energia que vai ficar acumulada nas placas do capacitor desde totalmente descarregado até totalmente carregado. Ok, então para o cálculo da energia dissipada pela resistência na forma de calor, né, convertida de energia elétrica para energia térmica, né, o trabalho realizado para converter essa energia, a gente poderia obter isso através da potência dissipada pelo resistor. E essa potência é a taxa de variação do trabalho em função do tempo. Só que a potência de um resistor, a gente sabe calcular ela, né? A potência é RI ao quadrado, né? Ok, então, com isso eu vou passar o dt multiplicando e a gente tem essa equação diferencial. E daí eu vou substituir essa expressão, né, RI ao quadrado, e calcular esse trabalho, desde a condição em que ele não converteu nada de energia, né, que é para o tempo t igual a zero, até a condição desse tempo tendendo a infinito, que é quando ele vai converter tudo, né, que é quando a corrente elétrica no circuito ela vai tender a zero. E aí aqui a gente tem um esquema que é o seguinte: a equação da corrente, nós já calculamos ela. A equação da corrente em função do tempo é I0 e elevado a menos t sobre RC. Né? Então, como é a corrente ao quadrado, isso ao quadrado. Então, resolvendo essa integral, né, o I0 é uma constante, então fica I0 ao quadrado. O R é uma constante, então os dois podem sair para fora da integral. A gente pode resolver essa integral por uma substituição simples, né? Eu posso chamar U de menos 2t sobre tal. E aí, então, o du vai ser menos 2 dt sobre tal. E aí, isso implica que o dt é igual a menos tal sobre 2 du, né? E aí, então, fica fácil de resolver. A solução de uma integral do exponencial é o próprio exponencial. E aí, então, aqui eu já escrevi substituindo os valores, né? A correspondência para o u, né? E aí, então, fica o trabalho realizado pelo resistor vai ser RI0 ao quadrado menos tal sobre 2 e elevado a menos 2t sobre tal, indo de zero até infinito. E aí, então, quando a gente substitui o limite superior, como é um exponencial negativo, então, para o tempo tendendo a infinito, esse exponencial negativo ele tende a zero. Quando eu substituo o limite inferior, que é zero, então o exponencial de zero é 1. Então fica o trabalho realizado pelo resistor vai ser tal RI0 ao quadrado sobre 2, 0 menos 1. Então, como tem esse negativo com o negativo do menos 1 ali, ou com o menos 1, então ele fica positivo. E lembrando que tal é RC e I0 é epsilon sobre R, então a gente pode escrever que o trabalho realizado pelo resistor
para o trabalho realizado pelo resistor para converter energia elétrica em energia térmica é epsilon ao quadrado C sobre 2. Aqui, né, como tem esse epsilon ao quadrado, se eu substituir a capacitância como sendo Q0 sobre epsilon, então o trabalho realizado vai ser epsilon ao quadrado C sobre 2, e aí então, substituindo, fica epsilon ao quadrado Q0 sobre 2 epsilon, e isso resulta em epsilon Q0 sobre 2. E aí então percebam que é exatamente essa expressão que está escrita aqui, né? Q0 epsilon sobre 2, independente, né? Ele independe do valor da resistência. E o mais interessante é que o trabalho realizado pela fonte, que é Q0 epsilon, o trabalho realizado pelo capacitor, que é o negativo da variação da energia potencial elétrica, menos Q0 epsilon sobre 2, e o trabalho realizado pelo resistor, que é consumir energia, então vai ser negativo aqui, Q0 epsilon sobre 2, então a gente tem que tudo isso dá zero, né? Ou seja, a energia fornecida pela fonte é completamente consumida pelo capacitor e pelo resistor e em quantidades iguais, né? Metade dela é consumida pelo capacitor, metade dela fica armazenado na forma de energia potencial elétrica nas placas do capacitor e a outra metade é consumido pelo resistor. A outra metade é convertida em aquecimento do circuito, né? Seria isso.